Fala, loucos do bando, fala fiel, como é que estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Bom dia, né? Hoje tem Juventude e Corinthians às 8 da noite, lá no Jacone. É a última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, a famigerada 19ª rodada. E, rapaziada, esse é aquele jogo, vou falar pra vocês, tá? Esse é aquele jogo que geralmente, tá? Tomara que não, tá? Mas geralmente é aquele jogo que deixa fiel torcida puta, tá? Porque assim, é o famigerado jogo depois de uma grande classificação, onde o Corinthians entra de forma preguiçosa, né? O Corinthians conseguiu eliminar muito bem seu arquirrival Palmeiras na Copa do Brasil. E aí você tem um jogo assim meio jogado, né? Igual esse jogo contra o Juventude, né? Então a promessa é daquela frustração que o Corinthians sempre traz, né? Nesses jogos, né? Eu sempre fico muito irritado, né? Porque usualmente o Corinthians faz isso. Teve uma partida, não sei se vocês vão lembrar, cara, que até teve entrevista coletiva do Luxemburgo, ele soltou uma pérola, né? Foi lá em 2023, né? O Corinthians tinha eliminado o Atlético Mineiro nos pênaltis, aquela partida épica do Guedes e tal, né? E aí no fim de semana, não sei se foi no sábado, no domingo, o Corinthians pegou o América Mineiro, que era tipo, sei lá, lanterna, não sei. Tava na zona de rebaixamento, se não me engano. E o jogo fez uma partida lixo lá no Independência e perdeu o jogo, né? E tipo, depois que a gente bate o Atlético Mineiro, fica aquela cara assim, puta, acho que o Corinthians virou a chave, né? Que nada, jogou um péssimo jogo e perdeu o jogo, né? E aí o Luxemburgo falou, cara, mas vocês têm que entender que teve uma sequência de adrenalina, papapá, né? A equipe não manteve o mesmo foco, é sempre uma dessas desculpinhas vagabundas, né? Então no meu subconsciente, até pra eu não ficar mais puto do que geralmente eu fico, vem essas lembranças na minha cabeça, né? Só que, gente, esse jogo aqui contra o Juventude são 5 dias depois, tá? Depois de a gente eliminar o Palmeiras. A tabela ficou boa pra gente, ficou alargada, né? Até porque a gente não tem jogo de Comebol, né? Nesse fim de semana que a gente já caiu fora já da Sul-Americana e da Libertadores. Então, a gente vai com força máxima com o que a gente tem, né? A gente tem os lesionados aí, o André Carrilho e o Memphis Depay. Mas os demais é o time principal aí que tá à disposição do professor Dorival Júnior, né? Então na minha cabeça não há essa desculpa, sabe? Deu pra gente aproveitar, muito bem aproveitado essa eliminação do Palmeiras aí. Todos os desdobramentos, a gente assistiu tudo. Coisa boa, sabe? O jeito que ficou à disposição no calendário ficou ótimo, tá? Esse jogo aqui. A gente eliminou o Palmeiras aí quase uma semana zoando os caras e tal. Crise do outro lado. Maravilha. Mas agora a chave muda, né? Por que muda, pessoal? Por alguns motivos, tá? A galera de baixo do Campeonato Brasileiro, todo mundo subiu, tá? A água tá batendo no bumbum já. O Santos já deu uma livrada, já, enfim. A galera subiu e o Corinthians também precisa fazer a parte deles. Esse aqui é um jogo super importante, tá, pessoal? O Juventude não vem bem. O Corinthians atualmente tá com 22 pontos, tá? O 17º é o Vasco com 16. Ainda não tá tão perto assim, mas seria interessante a gente dar uma sumida aqui já, dar um subidão e deixar esses problemas pros outros, né? Até pra gente não se preocupar com isso depois, né? Então é um jogo de suma importância. O Santos venceu ontem, né? Enfim, a galera tá subindo, até pra gente depois a gente conseguir ter respaldo pra poder se poupar no Brasileiro e pensar na Copa do Brasil também, entendeu? Que é o grande foco da temporada. Então tem que ficar tranquilo no Brasileirão e não se estrangular, né? Já o Corinthians tem um elenco bem pequeno, né, rapaziada? Enfim. Vamos lá, cara. O Corinthians, quer dizer, o Juventude, ele não vem bem. Eu vou pegar aqui os jogos desde a parada da Copa do Mundo, tá? De clubes da FIFA. Ele voltou vencendo o Sport por 2-0 no Rio Grande do Sul. Depois tomou 4-0 do Cruzeiro em Minas. Perdeu pro São Paulo em casa por 1-0. Perdeu pro Bahia fora de casa por 3-0. Tomou 3-1 do Santos e agora vai encarar a gente. Ou seja, é um time que tá tomando muitos gols. Tomou menos em casa, é verdade, né? Que geralmente é o ponto forte do Juventude. Mas pelo que eu vi as notícias e tudo mais, não vem jogando bem Juventude, né? Então assim, o Corinthians tem tudo pra extrair uma vitória lá, tá? Se jogar com vontade, jogar com vergonha na cara, tem tudo pra vencer. O retrospecto não é tão bom, tá? O Corinthians tem vantagem no retrospecto, mas é bem parelho. Deixa eu ver aqui, ó. São 33 jogos disputados entre as duas agremiações, né? São 14 vitórias do Corinthians, 12 do Juventude e 7 empates, né? No Jacone, onde vai ser o jogo,
Jogaram 13 vezes, são 3 vitórias do Corinthians, 7 do Juventude e 3 empates. Ou seja, o Juventude tem bastante vantagem aonde vai jogar o jogo, né? No Alfredo Jaconi. No Brasileirão, o Corinthians tem vantagem, né? São 27 jogos, são 12 vitórias do Corinthians, 8 do Juventude e mais 7 empates, né? Ou seja, geralmente é um jogo difícil pro Corinthians, tá? O Juventude, principalmente lá no Alfredo Jaconi, né? O Corinthians deve ir a campo aí com o que tem de melhor, né? Exceto o Carrilho, o Depay, que eu falei pra vocês. Deve ir com o Hugo Souza no gol. Mateuzinho na lateral direita. Ramalho e Gustavo Henrique na zaga. Bidu na lateral esquerda. Meio campo composto com Ranielli, José Martinez, Breno Bidon e Garro. E no comando do ataque, Thales Magno e Yuri Alberto, né, rapaziada? Ou o Romero no lugar do Thales, né? Deve ser isso, mais ou menos, né? Cara, tem que vencer. Tem que vencer, até pra não ficar com esse gosto de merda na boca que eu disse. Que geralmente o Corinthians apronta essas presepadas, né? O Corinthians aí tem 2 boas semanas, tá? Pra pensar no Campeonato Brasileiro. Essa aqui do Juventude, depois pega o Bahia só no sábado, e depois do Bahia pega o Vasco só no outro fim de semana, né? E aí depois do Vasco a gente vai ver o adversário da Copa do Brasil, que já é intercalado, né? Entre Vasco e o outro fim de semana, que é o Palmeiras, né? Pelo Campeonato Brasileiro. Então assim, ó, é foco total no Brasileiro. Seria interessantíssimo vencer esses 2 jogos, né? O Juventude e o Bahia. Teve descanso, sim, de 5 dias. Então tem que jogar esses 2 jogos. A Vera não pode dar desculpinha. Sei que vai estar muito frio lá no Jaconi, mas vai estar frio pros 2, né? Então o Corinthians aí tem tudo pra dar aquela ramelada com a gente. Tipo, a gente tá feliz pra caramba e dar aquela ramelada. Mas não pode, cara. Não tem nem desculpa de calendário. Tem que conseguir essa vitória aí contra o Juventude pra ficar de boinhas aí no Campeonato Brasileiro, certo? Dito isso, pessoal, quero saber o que vocês acham desse jogo aí. Qual a expectativa de vocês? Deixa o like também, compartilha o canal aí, se inscrevam, né? E é isso. E vai Corinthians!